Então tá, vamos começar. Uma droga que está sendo utilizada sem critérios, do qual o Brasil é o segundo maior consumidor desse medicamento, metilfenidato, um estimulante que atua no sistema nervoso central e que pode te causar dependência, pois tem o mesmo mecanismo de ação da cocaína. De quem que eu estou falando? Numa sociedade imediatista, onde não é questionado se esse medicamento realmente é necessário e é a melhor forma de cuidado, a questão é que a Ritalina está sendo prescrita pelo Brasil afora indiscriminadamente. O metilfenidato ele é um estimulante do sistema nervoso central. O que ele faz? Ele eleva a concentração de dopamina no seu sangue. A dopamina está relacionada a várias funções do seu cérebro, como concentração, memória, atenção, mas ela também está relacionada aos prazeres. Por exemplo, uma alimentação gostosa, sexo, um jogo, o seu cérebro recebe uma mensagem dizendo que aquela sensação de bem-estar e prazer são muito gostosas. O que acontece é que o metilfenidato, quando entra em contato com os seus neurônios, ele acaba elevando os índices de dopamina. Só que esses índices de dopamina que são liberados em situações de prazer são muito menores do que os índices que o metilfenidato consegue liberar. Então, o seu cérebro recebe uma mensagem dizendo que aquele comprimido que você acabou de tomar, composto de metilfenidato, ou seja, a Ritalina, ela dá prazer para o seu corpo. E aí o seu corpo começa a entender que você necessita cada vez mais daquele medicamento. Até chegar um ponto em que o seu cérebro entende que esses níveis de prazer só são trazidos através deste comprimido e que outras situações adversas não vão te trazer tanto prazer quanto aquele comprimido. Ou seja, isso se chama vício ou dependência. Anfetaminas, basicamente, são drogas sintéticas, ou seja, que são fabricadas em laboratório, e são drogas que te deixam mais... Deus do céu, vai cair tudo. E são drogas que te deixam mais elétrico, mais ligado, sem sono. Quando uma droga ela é usada por uma pessoa várias vezes, o corpo dela começa a perceber que aquela quantidade de droga que ela está utilizando não mais está fazendo o mesmo efeito que o corpo está necessitando. Então, é necessário aumentar a dose para que o teu corpo tenha a resposta que tu quer. Esse fenômeno ele é chamado de tolerância, ou seja, o teu corpo ele se acostuma, fica tolerante àquele tipo de droga. E a Ritalina ele é um medicamento de tarja preta. Tarja preta são os medicamentos que oferecem mais riscos à sua saúde. Medicamentos que podem te causar dependência e que têm efeitos colaterais muito fortes. E o uso desse medicamento ele deveria ser a última alternativa de um médico, ou seja, depois de já ter tido o diagnóstico da doença e depois de ter verificado de que nenhuma outra forma de tratamento foi eficaz. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, numa primeira consulta, você já pode acabar saindo com um atestado médico com a prescrição desse remédio. As maiores afetadas são as crianças. Crianças questionadoras, crianças inquietas, com dificuldade de comportamento, agitadas, que são, na maioria das vezes, diagnosticadas com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A verdade é que sim, existem pessoas com esse tipo de transtorno, mas muitas dessas crianças que são diagnosticadas, na verdade, não têm esse transtorno, ou têm, mas não necessariamente precisariam utilizar este medicamento. Uma droga que promete uma suposta melhoria na concentração dos estudos, a verdade é que essa droga ela não só pode te causar dependência, como os efeitos colaterais podem ser muito graves. Falta de apetite, dor no peito, dor de cabeça, taquicardia, insônia, aumento da pressão arterial, boca seca, tremores, crises de ansiedade. Você pode desenvolver tiques. Interfere também no seu sistema endócrino e pode alterar a secreção de hormônios sexuais, ou seja, perda da libido. Além do que, você pode ter algum tipo de efeito colateral e vir a ter que tomar outro remédio para diminuir esse efeito
colateral que você está tendo, ou seja, você toma um remédio para controlar o efeito colateral do remédio que você toma e talvez tome outro remédio para diminuir o efeito colateral do remédio que você toma, para diminuir o efeito colateral do remédio que você toma. Existem pessoas sim que têm TDAH e que necessitam ser tratadas. Existem inúmeras pesquisas que questionam a real comprovação de eficácia desse medicamento. Inclusive, muitos pediatras e psiquiatras que contestam o uso deles. Então, eu acho que é importante a gente questionar se realmente é necessário fazer o uso desse tipo de medicamento, se não existe nenhuma outra saída, nenhuma outra terapia ou algum outro tratamento que possa te ajudar. Eu espero que eu possa ter trazido um pouco mais de informação para você. Até a próxima!